Paulo, você hoje, pelo que eu noto, acompanhando recentemente você nas mídias digitais e um pouco do que a gente conversou, você tem uma rotina assim absolutamente regrada, preenchida, né? Você me contou que você faz 10, 12 consultas por dia. Mais ou menos. E hoje você chegou a um nível de um espaço de 1 hora contigo na sua agenda. É sonho de consumo para muitas pessoas que querem melhorar a performance esportiva, querem melhorar a alimentação, querem melhorar o corpo, querem ter uma vida mais saudável. Você cobra R$ 2.800 por consulta, você me falou. Né? Sim. Então assim, você faz 10 por dia e você não tem agenda. Qual a sua agenda? É de 6 meses, daqui 6 meses, 8 meses, 1 ano? Quanto que não tem? Maio do ano que vem. Maio do ano que vem. Ou seja, isso é uma chancela de sucesso na sua área. Você se transformou numa referência porque os números estão aí para provar. Qual é o segredo por trás disso? Como é que você conseguiu personalizar tanta autoridade? Não é segredo, Ivan, é consistência. É a coisa mais difícil de fazer no mundo. É você realmente entender o que é ter fé. Fé é você realizar cegamente, porque você não tem provas de que aquilo vai funcionar. Eu tinha uma chance. Eu não sou o primeiro médico da família, mas eu sou o único médico da família. Uma prima minha, um pouco mais velha que eu, ela começou a fazer medicina, fez anestesiologia, mas infelizmente ela faleceu de um câncer de mama agressivíssimo, ela não tinha 40 anos de idade. E foi para mim uma coisa assustadora, porque por 3 anos eu não encontrei com ela na faculdade de medicina. 3 anos. Eu podia ter encontrado com ela dando aula para mim como anestesista, né, na faculdade de medicina. E por 3 anos isso não aconteceu. Foi uma coisa muito assustadora. E o fato de eu ser o único médico da família significa que eu nunca tive suporte, apoio sempre. Ah, você quer fazer medicina? Né, disse meu pai. Então, o que precisa? Vamos lá, vamos fazer. Eu não consigo te pagar uma faculdade, mas o que precisar do resto, eu tô contigo. Né? Minha mãe, você quer fazer medicina? Você tem que sair de Marília, você tem que ir para outra cidade. Não tem importância. Eu tô aqui, eu tô bem, segura a onda. Né? Por quê? Meus pais separados, minha mãe morava sozinha, meu pai se casou novamente. Mas minha mãe morava sozinha, eu era a companhia da minha mãe. Né? E eu sentia aquele peso, vou deixar minha mãe. Né? E eu acho que não teve um dia na minha vida que eu não pensei, quando vou trazer minha mãe de volta? Agora eu trouxe ela para São Paulo, né? E ela tá morando do lado do meu consultório, então sempre que eu consigo sair um pouquinho mais cedo, eu vou tomar um café com ela, ou se eu não consigo, ela vai dar uma volta, caminhar na pracinha, aí ela volta, sobe no meu consultório e vai tomar um café comigo, e a gente consegue organizar as coisas. E como eu não tinha suporte, mas eu tinha apoio, eu decidi que eu tinha que ser aquilo que eu de fato era. Eu não tinha como criar uma persona, Ivan. Minha avó falava pra mim que você mente pra muita gente pouco tempo, você mente pra pouca gente muito tempo, mas você não engana todo mundo o tempo todo. E não dá pra você criar uma persona e sustentar ela, porque aquilo vai te pesar um dia. Eventualmente aquilo vai te pesar, aquilo vai te entristecer. Né? E eu já tinha tantas dificuldades que tinham que ser resolvidas, que instintivamente, intuitivamente, eu resolvia na minha vida não criar mais dificuldades. Não criar inimigos, não criar inimizades. Ah, você quer que eu te peça desculpa? Não tem problema. Desculpa, ponto final, vamos seguir adiante. Ah, você quer isso? Toma, não tem problema. A única coisa que eu nunca entreguei foi a minha identidade. E eu nunca deixei as pessoas mexerem com isso. Isso não. Aí é diferente. Quando uma pessoa te rotula e quer te transformar em alguma coisa, isso eu reagia. E eu reagia muito fortemente, muito vigorosamente. Porém, dentro de todas essas escolhas e para ser coerente, o que eu também tinha que saber? Que eu não ia ser o sujeito que ia ficar milionário, eu não ia de uma hora para outra, né, chegar em casa e viver uma vida de extremo luxo e conforto. Eu tive colega de faculdade, por exemplo, que ele passou na faculdade e ganhou de presente do pai um Porsche novo, né? E que ele ficou ansioso para pegar o carro, ele pegou o carro na concessionária antes de sair o seguro, e aí ele foi roubado e perdeu o carro no primeiro dia. O pai dele ficou tão bravo com ele que deu uma Courier 16 válvulas para ele novinho no dia seguinte, para ele aprender o que é dificuldade na vida. Eu andava de metrô e ônibus, né? Eu falava, nossa, que difícil a vida.
para alguns de nós, né? O que eu não critico em absolutamente. Hoje eu tenho condição, por exemplo, de dar um carro para minha filha, tá? E tem um grande amigo meu, né, que é o Maurice Brownstein. A gente estava discutindo no consultório outro dia e ele estava com uma dúvida se ele tinha que comprar um carro. Aí ele falou para mim assim: ai, mas o que eu vou falar para o meu filho? Eu falei assim: Maurice, é o que eu vou falar para minha filha, que isso não vale nada. Porque se você cria essa ideologia sobre o que representa, que isso está errado, teu filho vai dar um valor para isso que ele não tem. Então a minha filha olha para um carro assim, é só um carro. E isso me dá segurança porque ela nunca será comprada por um carro, por esse bem material, aquilo. Porque o que a gente mostra em casa são que as verdadeiras riquezas são os valores que a gente tem. Perfeito. De respeito, de coleguismo, de compaixão, de empatia. São essas coisas que valem a pena. Mas voltando ao que eu estava te falando, eu sabia que eu não ia ter essa vida. Então, o que eu fiz? Eu me esmerei em ser aquilo que verdadeiramente eu achava valioso para mim. Simplesmente porque eu era assim. Dá muito trabalho mentir. Ivan, você tem que ter uma memória gigantesca, porque, cara, uma mentira leva a outra mentira, que leva a outra mentira, que leva a outra mentira. Você vive uma vida que depois você começa a achar, inclusive, que aquilo é verdade. E duas coisas vão acontecer. Ou você vai se esquecer e vão te pegar na mentira, ou pior, você vai acreditar nessa mentira. Que isso muita gente faz, né? E você vai se iludir. E não tem tristeza maior do que a ilusão que você cria para si mesmo. Porque nessa realidade paralela, nem você cabe. Às vezes as pessoas elas criam fantasias para que o mundo caiba naquilo que é o entendimento delas. Em um determinado momento, algo acontece, cria uma disrupção e elas percebem que nem elas cabem naquele mundo. E aí é quando elas percebem que estão iludidas, né? Por si próprias. Pois é. E eu não podia ter isso. Eu tinha um sonho, que era casar com a minha mulher, porque foi a primeira mulher que eu me apaixonei na vida. Eu conheci a Roberta e eu me apaixonei perdidamente. Eu tinha um outro sonho que era fazer medicina, né? Fazer medicina é mais fácil, né? Passar no vestibular foi infinitamente mais fácil. Pô, passar no vestibular, eu fiz 2 anos de cursinho e passei, né? Agora para casar com a Roberta demorou 10 anos, né? 10 anos tentando ali. Demorou 5 anos para namorar, demorou 10 anos pra gente casar. Então foram 15 anos, né, de paciência e consistência. Eu sei muito bem o que eu quero. Eu não me dou prêmio de consolação. E quando as coisas elas têm a ver com aquilo que você vai fazer pro resto da sua vida, profissionalmente ou do ponto de vista emocional, e aí eu te falo, uma das primeiras conversas que eu tive com a Roberta, porque tanto eu quanto ela, a gente teve vidas que foram vidas com uma série de complicadores que não estão presentes nas vidas da maioria das pessoas, né? E eu virei para ela e falei: olha, eu confio para você uma das coisas mais importantes da minha vida, que é o meu patrimônio emocional. Você é tudo que eu sinto e tudo que eu quero. E se você entende a importância disso, e se você aceita isso, você pode compreender quem eu sou. E por favor, entenda não como uma responsabilidade, mas como uma confiança.